Olá pessoal, estamos de volta. Eu sou o professor José Alberto do Luca, né? E aqui segue o meu contato, né? Tanto para o WhatsApp como o canal do YouTube e assim por diante, tá ok? Bem, nesse vídeo, né, que é o terceiro dessa série de pesquisa operacional, nós vamos falar sobre método de solução de um problema de pesquisa operacional, né? Nós já falamos do método gráfico, né? Só que nós temos um problema no método gráfico que ele é limitado, né? Quer dizer, geralmente é duas variáveis. Quando você cresce o número de restrições, ou o número de variáveis no caso, não de restrições, de variáveis, então você precisa de um método, um outro método, porque graficamente já fica mais complicado de você enxergar essas soluções, tá certo? Então, a programação linear, que nos dá esses métodos, é sem dúvida a técnica mais utilizada nessa abordagem de pesquisa operacional, né? Por dois fatores, né? A simplicidade do modelo aliado a técnicas de solução programável em computador, ou seja, é intuito também dessa série a gente conseguir fazer as nossas soluções usando o solver do Excel, isso um pouco mais lá para frente, né? Vamos construir uma base sólida para a gente poder chegar lá e fazer isso sem problemas, tá certo? A análise gráfica, a resolução gráfica que nós já vimos, né, no vídeo 2, ela é uma solução de programação linear também, né? A gente usou lá as equações lineares, então, né, para poder encontrar as retas, né, os limites e tudo, e encontrar a solução lá no vértice. Então, ela é também uma solução de programação linear. Porém, a gente vai precisar explorar soluções com mais variáveis, né? Além de duas variáveis, a gente vai poder explorar soluções com mais variáveis usando outros métodos, tá certo? Bom, o modelo matemático de programação linear, ele é composto por, nós já vimos isso, vamos só dar uma relembrada. O que é? A função objetivo e as restrições técnicas, né? Lógico, depois que você define as variáveis, né, você então constrói a função objetivo e as restrições técnicas, né, que é de onde a gente vai tirar então aquelas equações lineares lá para formar o meu sistema de equações lineares, né, que são representados por um grupo de inequações também lineares, ou seja, elas são transformadas em um grupo de inequações, né? Ok. Bom, a função objetivo, ela mede o desempenho do sistema, por exemplo, o lucro que gera, né? Gerar um lucro no caso de maximização ou minimizar o custo no caso de minimização. Como nós já falamos antes, né, o intuito aqui na pesquisa operacional é sempre a gente maximizar ou minimizar alguma função, tá certo? No caso de uma função lucro eu quero maximizar, no caso de uma função custo eu quero minimizar. Tudo bem? Bom, as restrições, por que elas são importantes? Porque elas vão garantir para a gente que as soluções estão de acordo com as limitações técnicas impostas pelo problema. Por quê? Porque isso é uma realidade da empresa, né? Toda empresa tem suas limitações, né, técnicas, então elas precisam ser observadas para que o sistema, para que a solução traga para que o sistema traga uma solução ótima, porém factível, né? Quer dizer, ela tem que estar dentro das soluções factíveis para o problema. Eu não posso trazer uma solução que parece maravilhosa, só que eu não consigo fazer. Então, isso não adianta. Então, por isso que as restrições são importantes, para que elas limitem, né, o meu campo de soluções, tá certo? Ok, vamos seguir. Bom, apesar de não haver uma regra, né, uma regra fixa para montar um modelo, né, a gente sempre adota como se fosse um algoritmo na nossa cabeça para montar a minha solução do problema, tá certo? Então a gente pode sugerir um roteiro aqui para ajudar a ordenar o nosso raciocínio em cima do problema. O primeiro passo que seria definir as variáveis de decisão. Lembra, nós já fizemos isso lá na solução gráfica, tá bom? Isso aqui eu estou só recapitulando, tá? A gente define a variável de decisão. O que é isso? O que eu quero, né, maximizar, o que eu quero minimizar dentro da função objetivo, ela está definida sob as variáveis de decisão, tá ok? Bom, seguir, eu escrevo essa função, depois que eu defini, eu escrevo a função objetivo, que ela vai ser o quê? A função que calcula o valor do objetivo, lucro, custo, etc., em função das variáveis de decisão, tá certo? E finalmente eu vou escrever as minhas restrições, né?
Cada restrição imposta na descrição do sistema deve ser expressa com uma relação linear, lembra? Né? Uma relação linear que depois eu transformo em uma inequação, montada com as variáveis de decisão. Tá? Tem um errinho aqui, mas tudo bem, com as variáveis de decisão. Bom, seguinte. Agora nós vamos então olhar alguns exemplos, ainda com duas variáveis, tá certo? Mas a gente vai, no nosso caso aqui, a gente não quer resolver o problema ainda. Eu quero apenas montar, equacionar, né, o problema, tá certo? Ou seja, eu quero definir as minhas variáveis de decisão, quero montar a função objetivo e quero montar as minhas restrições, tá bom? Então nós temos aqui dois exemplos para a gente fazer isso, tá? Então, exemplo 1, vamos com calma aqui para a gente definir legal. Olha, uma empresa fabrica dois tipos de produtos, né, que a gente chama aqui de P1 e P2. O lucro unitário do produto P1 é de 1.000 unidades monetárias. E o lucro unitário do produto P2 é de 1.800 unidades monetárias, tá bom? Bom, a empresa precisa de 20 horas para fabricar uma unidade de P1 e de 30 horas para fabricar uma unidade de P2. O tempo anual de produção disponível, né, da empresa é 1.200 horas, ou seja, eu tenho 1.200 horas por ano para produzir esses dois produtos aí, né? A demanda esperada de cada produto é 40 unidades de P1 e 30 unidades de P2, tá certo? Qual o plano de produção para que a empresa maximize seu lucro nesses produtos? Essa é a pergunta, né? Qual o plano de produção, ou seja, quantas unidades eu devo produzir de P1 e quantas unidades eu devo produzir de P2, né? Para que eu consiga maximizar o meu lucro, né? Então, aqui, se a gente prestar bem atenção, as minhas variáveis de decisão são quem? Quantidade anual a produzir de P1 e quantidade anual a produzir de P2, tá certo? Então, tem aqui P1, quantidade de P1 e quantidade de P2. E, logicamente, a minha função objetiva vai ser quem? Vai ser maximizar, né, o número, né, a quantidade anual de P1, que me dá o lucro de 1.000, e a quantidade anual de P2, que me dá o lucro de 1.800. Tá certo? Então, essa aqui é a função objetiva, tá certo? Agora vamos escrever as restrições, tá bom? Bom, restrições é o seguinte, ó. Restrições de horas, ou seja, eu tenho 1.200 horas para produzir P1 que me leva a 20 horas de produção, né? E P2 que me leva a 30 horas de produção, tá certo? Tá. A outra restrição que eu tenho é de mercado para o produto X1, ou seja, o mercado compra até 40, né? Ele não suporta mais que 40, então 40 seria o meu limite máximo aqui, tá certo? E 30 para o mercado X2, tá certo? Para o produto P2 aqui, que é representado por X2. Tá ok? Então, ó, é a restrição de não negatividade, ou seja, X1 e X2, ou seja, o número de produtos de produto 1 e produto 2 não pode ser menor que 0. É 0 ou maior que isso, né? Tudo bem? Então, essa aqui, eu montei aqui as restrições para o exemplo 1. Vamos agora a mais um exemplo aqui, tá bom? O exemplo 2, ó. Para uma boa alimentação, o corpo necessita de vitaminas e proteínas. A necessidade mínima de vitaminas é de 32 unidades por dia e de proteínas 36 unidades por dia. Uma pessoa tem carne e ovos para se alimentar. Cada unidade de carne tem 4 unidades de vitaminas. E cada unidade de proteína tem uma de vitaminas e 6 de proteína. Cada unidade de ovo fornece 8 unidades de vitaminas e 6 unidades de proteínas. Tá? Cada unidade de carne custa 3 unidades monetárias e uma unidade de ovo custa 2,5 unidades monetárias. Tá certo? Então a pergunta é, qual a quantidade diária de carne e ovos que deve ser consumida para suprir as necessidades de vitaminas e proteínas com o menor custo possível, né? Então aqui eu quero minimizar o meu custo, né? Ou seja, eu quero alimentar ter uma alimentação, né, suprindo as necessidades de vitaminas e proteínas, só que é um menor custo possível. E eu disponho de carne e ovos para essa alimentação. Então, logicamente, a variável de decisão vai ser quem? A quantidade de carne que eu vou consumir ao dia e a quantidade de ovos que eu vou consumir ao dia. Tá certo? Então, assim, eu construo as minhas variáveis de decisão. Quantidade de carne e quantidade de ovos, tá certo? Bom,
Vamos agora então à função objetiva. A função objetiva vai ser quem? Ó, cada unidade de carne me dá 3 unidades, né, de vitaminas, né? E cada unidade de ovos me dá 2,5 unidades de vitaminas, tá certo? Não, desculpa. Isso aqui é o custo, né? 3 é o custo, né? 3 cada unidade de carne custa 3 e cada unidade de ovos custa 2,5, tá certo? Isso aí, sujeito a quais são as restrições do problema? A restrição do problema são a necessidade mínima de carne na vitamina, necessidade mínima de vitaminas, ou seja, eu tenho vitaminas na carne e tenho vitamina nos ovos também, tá certo? Então, 4 e 8, quer dizer, a carne me oferece 4 unidades de vitaminas e os ovos me oferecem 8 unidades de vitaminas. Isso aqui tem que ser pelo menos 32, né? A segunda restrição é proteínas. A carne me oferece 6 unidades de proteínas. Os ovos me oferecem 6 unidades de proteínas também. E a restrição aqui é que eu tenho que ter pelo menos 36 unidades de proteínas, né, na minha dieta, tá certo? E, finalmente, né, eu tenho a restrição de não negatividade, ou seja, x1 e x2 não pode ser negativo, tá bom? Bem, isso aqui, essa aula foi exclusivamente para a gente aprender, né, a lidar um pouco melhor com esses problemas e equacionar o problema, tá certo? Nas próximas aulas a gente vai entrar com os métodos de solução, tá ok? Então por hoje era isso, muito obrigado e até a próxima. E não esqueçam, quem ainda não está inscrito no canal do Professor Aba, façam o quanto antes para ter acesso a outras centenas de aulas e assuntos de interesse, tá ok?